6, e versículo 8. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vamos repetir todo mundo, versículo 8, e diz assim: e olhei Um cavalo amarelo, e eu estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada do fome, com a peste e com a mulher da terra. glórias a Deus. Seu nome pode se assentar. Graças a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar de um ser, uma entidade, de um espírito que está em evidência no mundo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Com a rebelião de Satanás dos céus, ele leva consigo a terça parte dos anjos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E levando consigo a terça parte dos anjos de Deus, nasceu ou surgiu a Dona Morte. Glórias a Deus. A morte, Glória a Deus, aleluia. ela é figurada nesse mundo Glória a de Deus. vários jeitos. Aleluia. Para muitos, a morte vem com um capu preto sobre a cabeça e uma foice na mão. Para outros, a morte vem como um vulto que passa, assusta e leva. Aleluia. Cada um tem o seu pensamento acerca da morte. Mas a Bíblia, palavra de Deus, define a morte como um ser, um espírito Glória a que Deus, vem aleluia. cavalgando Aleluia! no cavalo amarelo. E a morte, ela faz uma devastação, menos nos santos de Deus. A morte, ela só vem buscar aquilo que é dela. E o que é da morte, irmão? Os ímpios, pecadores, que não querem aceitar a vontade de Deus aqui na terra. Se formos perguntar para a pessoa que não é evangélico, você quer ir para o céu? Ele vai dizer: eu quero. Mas para ir para o céu, tem que aceitar Jesus. Para ir para o céu, tem que abandonar o mundanismo. Para ir para os céus, tem Aleluia. que perseverar até o fim. A primeira Bíblia Sagrada, para se escapar da morte, tem que aceitar o plano de Deus em sua vida. Aleluia! Homem de Deus, Glória a Deus. na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele tem uma visão nitidamente
acerca da morte. Glória a Deus, aleluia. E esta visão acerca da morte, ele contempla as ferramentas que a dona morte está em sua mão. E diz assim a palavra: e olhei, estava olhando, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Aleluia, Jesus. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar. A morte, ela só tem poder para matar porque o Deus que fez o céu e a terra o permitiu, o outorgou. Por isso que a Bíblia diz: e foi-lhe dado poder para matar. A quarta parte da terra, ali vem as ferramentas dela, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Com espada, bala perdida, facada, peixeirada, paulada, essas ferramentas da morte. Glórias a Deus. Glória a Deus. Com fome, falta de alimentos, minguando até morrer, errantes correndo de um lado para o outro. Muitos países já está faltando alimento. Em muitos lugares as pessoas têm morrido com a fome. Desemprego. Aleluia, Deus. Vou chegar lá. Com pestes, doenças, enfermidades. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todo tipo de pestilência que vem se espalhando pelo mundo. E com as feras, os animais, saindo de sua habitação natural e indo para grandes cidades, e matando a muita gente. Isso já foi até noticiado na televisão. A morte, ela vem fazendo uma devastação. A morte, ela só não tem poder para tocar nos servos de Deus. E eu provo isso na Bíblia. Quando Jesus conta a parábola, que não é parábola, é uma história, e muitos teólogos e historiadores já concordam com isso, que aquilo não foi uma parábola, foi uma história, um fato de duas vidas que existiram. E Jesus conta acerca de Lázaro e do rico. O Lázaro era um mendigo e não tinha como vender o almoço para comer a janta, porque ele não tinha nada para comer. O rico, ele se fartava de muitas coisas, mas de repente, para a sorte de um e azar do outro, um temia a Deus e o outro não temia. E os dois morreram. Não sei se foi na mesma hora, no mesmo instante, eu só sei que os dois morreram. E o rico, quando ele morre, os olhos dele fecham nessa vida, já abre na outra, queimando em chamas. O pobre, o mendigo Lázaro, ele morre. E a Bíblia diz que veio um anjo, não veio a morte quando o mendigo morreu.
A Bíblia diz que veio 2 anjos. Pegou o mendiguinho Lázaro e levou ele para o seio de Abraão. Aleluia, Jesus. Há uma diferença muito grande entre morrer salvo e não morrer salvo. Eu, acerca da Bíblia Sagrada, sou muito curioso. A minha curiosidade não é pela vida dos outros, mas é pela palavra de Deus. E de repente, quando essas 2 vidas morrem, eu lembro dessa passagem bíblica, eu fiquei curioso. Certo, o mendigo, os 2 anjos veio, o anjo veio, levou para o seio de Abraão. O mendiguinho Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas e o rico? Quem levou ele? Aí eu tive essa resposta no livro do Apocalipse. Mas também eu tive que orar, buscar, ir para o monte, ir para a madrugada, para poder ter essa revelação. Porque isso nem fazendo seminário teológico eu não aprendi. Meu Deus do céu. Eu não sei por medo ou por insegurança dos teólogos, eles não traziam essa afirmação. E quando eu comecei a afirmar esse fato, eles começaram a me perseguir, começaram a falar. Não era para mim interpretar deste jeito que eu estava interpretando. Eu estava usando, glórias a Deus, eu esqueci o termo técnico de algumas linguagens teológicas. Eu estava usando a hermenêutica, lembrei aqui, o termo técnico da teologia. Estava usando a hermenêutica, estava usando a homilética, e etc, para lembrar dos termos técnicos. E tanto tempo que eu estudei teologia, glórias a Deus, eu prefiro mais a bibliologia. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando eu entendi que quem veio buscar o rico foi a morte, a cavalo amarelo, eu comecei a afirmar isso. E afirmo até o dia de hoje. Morreu sem salvação, a morte veio, a cavalo amarelo, para buscar o que é dela. E acompanhado com ela vem demônios do inferno. Quando eu vi aquele filme, O Inferno em Chama, e o filme Escapando do Inferno, eu achei um exagero daquele filme. Mas eu, a se aprofundar na Bíblia Sagrada, eu vi que os autores daquele filme estavam certos. O demônio saía pela parede e vinha buscar a pessoa que estava morrendo no hospital. A pessoa partia, os espíritos pegavam e levavam as pessoas lá para baixo. E realmente é daquele jeito. E vendo o testemunho do ex-padre, ele no seu relato, ele dizendo: o ex-padre Raimundo, o ex-padre Paulo e outros, eles falavam que quando ia rezar pelos enfermos no hospital, os enfermos já em estado limitado, estado final, e todos nós um dia vamos chegar no nosso estado final. Eles diziam: padre, padre, quem são esses seres que acabou de sair da parede? E esses seres estão vindo na minha direção para me pegar. E a pessoa morria diante do padre, partia para ele. Esses seres são o que está aqui na Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E
cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Glória a E o Deus. inferno seguia. O inferno está indo atrás da morte para quê? Essa é outra pergunta Aleluia, Deus. que tem uma resposta no livro de Salmos. Salmos capítulo 9, versículo 17. Não deu nem para mim fazer um esboço para hoje. Estou muito cansado. Estou lembrando de mente o que se deve ser falado aqui. Aleluia. Salmos capítulo 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todos têm ocupação. A ocupação do diabo é perseguir os santos e ficar rodeando e passeando pela terra. Onde tu vem, Satanás? Deus perguntou assim para ele: de rodear e passear pela terra. Aí eu conjecturo assim, uma conjectura. Deus olhando para Satanás, não tem o que fazer no inferno não. Em vez de ficar rodeando aí pela terra. Aí o diabo diz: muita gritaria lá embaixo, muita zoação no meu ouvido. Eu prefiro ficar rodeando pela terra. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os demônios. Está no livro de Mateus. Só que Deus, após fazer o inferno, de lá para cá, os homens que pecaram não se arrependeram. Porque pecar é uma coisa, se arrepender é outra. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Mas se o ímpio semear, vai colher. É o que diz a palavra do Senhor. Então o inferno foi feito com esse propósito. Aleluia. Para Satanás e os demônios. Porque quando eles foram expulsos lá do céu, Satanás e os demônios, eles ficaram sem moradia. Vamos na visão científica. Os planetários. Aleluia. Júpiter, Plutão, Netuno, Urano, conforme o conhecimento científico dos homens, conforme está no livro de ciência. Esses planetários, ninguém são autorizados a morar ali, nem os demônios do inferno. É território celeste, território de Deus. Só mora aqui, ali quem Deus quer. A mesma coisa no reino dos céus. Só fica no reino dos céus quem Deus quer. Os anjos, Jesus e o Espírito Santo. De vez em quando vai lá no céu, tem uma palestra lá com o Criador e volta aqui na terra para nos consolar. Só que quando Satanás e os demônios são expulsos do céu, Deus faz o inferno provisoriamente. Os demônios começam a se andar aqui na terra. E Satanás também. Aí Jesus desce aqui na terra. O negócio é o seguinte: Satanás foi expulso do céu, aí Jesus desceu aqui na terra e expulsou Satanás aqui na terra. Quer dizer, ele foi expulso do céu, Satanás e demônio, e aqui na terra foi expulso também. E lá no livro de João está escrito: eis Aleluia. que agora será expulso Glória a Deus. o príncipe desse mundo. Jesus estava falando de Satanás. Aí Jesus falou assim: eu vos dou, falando para os discípulos, autoridade e poder para pisar serpente e escorpião. É em cima dessas palavras que eu me baseio e me firmo, sem temer Satanás e os demônios. Um rapaz lá no serviço falou essa semana: tu fica falando no inimigo? Tu fica vendo esses vídeos aí de demônios caindo? Demônio vai entrar na tua casa e não vai sair mais. Eu falei: tá repreendido.
Lá em casa, se ele entrar, ele vai ter que sair. O lugar dele é no inferno. E outro detalhe, eu vou te explicar um negócio que você não sabe. Você falando ou não falando contra Satanás, ele vai te perseguir do mesmo jeito. Você vendo ou não vendo esses vídeos que eu estou assistindo aqui, ele vai se levantar contra ti do mesmo jeito. Aí ele pergunta, então qual é a opção? É você continuar procurando saber a verdade de Jesus, mostrando que o nosso inimigo é Satanás e os demônios sem ter medo deles. Aleluia. Não tema eles, porque se você temer eles, sim, vai para a sua casa. Aleluia. Vai evitar. Glória a Jesus. Eu mostrei a ele pela Bíblia. Glória a Deus. O diabo, um bom tempo, se andava lá em casa, quando ninguém conhecia Jesus. Ele fazia e acontecia. A gente não era membro. A gente lá de casa, a gente era visitante do centro de Macumba. Aleluia. Era visitante da igreja católica. Toda festa de santo, eu e minha família estavam lá para comer os docinhos. Mas quando a gente se converteu e aceitou a Jesus, essas coisas são jogadas de lado. A gente não vai mais lá, não visita mais lá. A gente só visita a casa do Senhor, a igreja, a congregação. Mas antes de aceitar Jesus, estávamos na mão do inimigo. Glória a Deus. Mas uma coisa eu agradeço a Deus, que uma vez cair na mão dele, ninguém tira. A não ser se Deus não quiser mais. Porque caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem tire. Você pode ter até falha. Você pode ser até imperfeito, mas se está na mão de Deus, ele não vai lançar fora. Ele vai continuar aperfeiçoando. Porque a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Sabe qual é o dia perfeito? Ele recolhe e leva. Quando chega esse dia perfeito, ninguém vai ficar andando por aí igual Satanás. Quando vem Satanás de rodear e passear pela terra, não. Chegou o dia perfeito, ele recolhe e leva. Uns ele prepara no leito de dor, outro ele prepara com enfermidade, para a pessoa se arrepender e partir salvo. E outros vão na graça, na alegria. Dorme hoje não acorda. Glória a Deus. Mas essa morte aqui que a Bíblia está dizendo, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, ela não tem poder nenhum contra a vida dos cristãos. Os cristãos podem ser até massacrados, igual você não massacrado em muitos países. Homens malignos, mentes malignas, homens cheios de capeta do inferno, arrancando a vida de servo de Deus. Eles só chegam até a carne, eles tocam na carne, mas na alma ninguém toca. Essa carne tomba o pó da terra, mas o Espírito levanta, a alma levanta, com os anjos levanta ao paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. O presidente fez um anúncio agora, tem pouco tempo, que eu me liguei hoje num assunto que o rapaz estava comentando. Quando ele falava assim: Jesus voltar e os cristãos vão deixar a solução na terra. Eu tinha até esquecido desse detalhe, muito preguei sobre isso. Quem deixa a solução na terra
os servos de Deus. Porque quando os servos de Deus são arrebatados, vai ficar casa, vai ficar roupa, vai ficar carro, vai ficar bicicleta verde, vai ficar tudo aí. Aí o anticristo vem, estou trazendo a solução. Mentira, o anticristo é mentiroso. A igreja deixou a solução. Aí vai distribuir casa, vai distribuir roupa. Coitado do anticristo, ele for lá em casa pegar minha roupa, vai ficar revoltado. 3 sapatos furados e alguns ternos desbotados. Glórias a Deus. Mas a igreja deixa a solução. O anticristo só vai se aproveitar da situação para dizer: estou dando solução para vocês. Aí eu vou entrar no assunto que eu ia falar. O presidente começou a falar: devemos acabar com os aluguéis. Nós vamos solucionar logo. Olha a entonação do presidente. Nós vamos solucionar para a população da nossa nação, casa para todos os moradores da nossa nação. Ninguém mais vai viver de aluguel. Jesus está voltando, igreja. O presidente está afirmando que vai dar casa para todo mundo. Sabe que casas são essas? A casa que eles vão dar é dos servos de Deus. Mas como, nós vamos tomar a casa da gente? Não. A gente vai ser arrebatado. E as coisas vão ficar aí. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e dessa vida para outra não levaremos nada. Aí sim, a morte vai entrar de férias. Os servos de Deus foram tirados da terra, a morte vai entrar de férias. Vai encostar o cavalo, vai comer lá no capinho das trevas, seu cavalo amarelo, e ela vai entrar de férias, vai dar essa rede. Mas não tem base bíblica para isso? Tem. É o livro do Apocalipse. Eles vão procurar a morte, não a encontrarão. A morte fugirá dos homens, porque Deus vai autorizar lá em cima. Não mata mais ninguém, porque agora eu vou começar a punir a raça humana. A morte vai ter que entrar de férias, o inferno vai ter que fechar a janela do inferno, e Satanás vai ter que se paralisar. Deus vai punir a raça humana por causa de suas imoralidades, por causa das suas abominações, por causa dos seus incestos, por causa de suas confusões anormal animal. Porque não estão perdoando nem o bichinho, ó. Estão pegando até o bichinho. Nos países aí fora aí, um casou com a jumenta, o outro casou com a erva, o outro casou com a cachorrinha de estimação. E isso foi matéria de jornal. Eu até recortei o jornal e guardei. Mas depois ninguém falar que eu estou mentindo, que eu estou exagerando. Isso foi matéria de jornal, isso. Além das abominações, eles agora querem cometer esse pecado gravíssimo. E Deus vai punir, irmão. Deus vai punir. Nada vai passar em branco diante de Deus, ou em preto. Deus vai vir punindo. O sol já está aquecendo a terra. Deus vai acionar a natureza. E o de Salmo 148: fogo, saraiva, neve, vapores, e ventos tempestuosos que executará a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Essas são as palavras de hoje. Não brinque, porque a morte é realidade. Muita gente diz: morreu, acabou. Isso é mentira. Se fosse fácil, morreu, acabou, seria um paraíso morrer. Mas não é fácil. A Bíblia diz: escapa-te pela tua vida. A palavra de Deus diz: para onde iremos nós, se só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar, tem que aceitar Jesus.
Deus possa falar mais forte em cada coração.